Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa redação e reação com um dos temas, uma das partes mais difíceis do texto, que é a coesão textual, né? Como eu vou conseguir interligar frases, orações, períodos e parágrafos. O texto tem que estar costurado, né? Através desses elementos coesivos, que são os advérbios, os pronomes, locuções adverbiais, preposições, conjunções e como eu utilizá-las. Nós estudamos muito as conjunções nas orações subordinadas, né? E agora chegou o momento de utilizar esse conhecimento dentro da produção textual. Nós vamos continuar analisando uma redação nota 1000 e focando nos elementos coesivos. Então, o aluno começou a sua introdução no livro 1984, de George Orwell. É retratado um futuro distópico em que o Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de, então ele faz dentro da sua apresentação do seu tema, utiliza uma conjunção final, né, para dar finalidade, a fim de moldar a opinião pública a favor dos argumentos. Observe que ele faz o primeiro período. Então, ele não pode iniciar um novo período sem um elemento coesivo. Se ele começa aqui, a narrativa foca, ele vai ficar sem coesão, né? Faltou elemento coesivo. Então, ele retoma nesse com dois S's, ele é anafórico, ele retoma o que foi dito anteriormente, tá? Tudo que foi dito anteriormente, não neste. Neste, ST, é algo que ainda vai ser dito. Então, nesse, atrás aqui que eu falei, sentido, a narrativa foca na trajetória de Wilson, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade que, né, nós temos aqui o qual, pronome relativo, diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Agora, tudo bem, ele tem que contextualizar essa introdução dele, né, através do livro, e daí, fora da ficção, ele traz para a realidade. É fato que, então, é necessário que, é fato que ele inicia como oração subordinada substantiva. A realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, temos aqui um advérbio, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a fim de também, finalidade, restrição de informações disponíveis. E para corroboram para a e para a. Né? Se ele coloca aqui, corroboram para a restrição de informações e influência, faltou aqui a conexão, tá? Comportamental do público preso em uma grande bolha sociocultural. Então, ele vai agora usar um elemento introdutório para o seu primeiro parágrafo do desenvolvimento. Em primeiro lugar, a princípio, a priori, né, existem as tabelas dos elementos coesivos para iniciar. É importante destacar que, mais uma oração subordinada substantiva, é importante, é necessário, urge. Em função das novas tecnologias, internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet, consecutiva. Em consequência disso, consecutivamente, do desenvolvimento dos mecanismos filtrados de informação a partir do uso diário individual. Então, observe que nós temos que ter os elementos coesivos dentro dos períodos, mas principalmente ligando um período ao outro. Por isso que eu destaquei aqui em amarelo, tá? Isso é fundamental. Ele não pode começar aqui o filósofo, né? Então, ele vem aqui com elemento, consoantes, que são as conformativas. Conforme, de acordo com o filósofo, vive-se atualmente um período de liberdade ilusória, já que, visto que o mundo digitalizado não só
possibilitou novas formas de interação no conhecimento, mas também, lembra que a gente estuda não só, mas também, né? Isso é o paralelismo. Abriu portas para manipulação e alienação vistas em 1984. Então, em primeiro lugar, de acordo, assim, né? É quase que se fosse resumindo o seu parágrafo de desenvolvimento, seu primeiro argumento. Os usuários são inconscientemente analisados e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal. Próximo parágrafo do desenvolvimento, por conseguinte, então ele colocou lá, usou a princípio, a priori, em primeiro lugar, né? Primeiramente, usou para o primeiro argumento, agora, por conseguinte, né? Com consequência desse fato, desse primeiro argumento, ele poderia colocar aqui em segundo lugar, tá? Ele poderia, às vezes, colocar um ademais, vai depender do sentido dos parágrafos. Uma coisa é importante, ter essa prioridade de argumentos no desenvolvimento, né? O segundo parágrafo é o argumento mais importante e, muitas vezes, o segundo de desenvolvimento, ele é consequência desse primeiro. E essa ordem, se você, ao ler, inverte essa ordem, não tem alteração de sentido nenhuma na sua redação, não está legal, porque o primeiro do desenvolvimento ele tem que ter uma importância maior ou para trazer o outro argumento aí em consequência, em questão de prioridade, em segundo lugar, isso é importante, tá? Então, tudo que está em amarelo tem esses elementos coesivos aí, principalmente para ligar os períodos. Por conseguinte, presencia-se um forte poder de influência desses. Por que desses? Ele já citou os algoritmos lá no outro parágrafo. Então, sempre com dois S's, retoma algo que já foi dito, é anafórico, tá? Desses algoritmos no comportamento da coletividade cibernética, a observar somente o que lhe interessa e o que foi escolhido para ele. O indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e fechar os olhos para a diversidade de opções disponíveis. Em um episódio da série televisiva Black Mirror, por exemplo, né, nós vimos tipos de argumento e exemplificação. Um aplicativo pareava pessoas para relacionamentos com base em estatísticas e restringia as possibilidades para apenas as que a máquina indicava, tornando o usuário passivo na escolha. Paralelamente, fazendo um paralelo, né? Esse é o objetivo da indústria, né? Que ele vem falando no decorrer do seu texto todo. O objetivo da indústria, esse pensamento, manipulação dos algoritmos, é o objetivo da indústria cultural para os pensadores da escola de Frankfurt. Produzir conteúdos a partir do padrão de gosto do público para, a fim de direcioná-lo, torná-lo homogêneo, terminando o seu parágrafo e aditivo, logo conclusivo, facilmente atingível. Então, ele caminha agora para a conclusão, tá? Muita atenção com o portanto, tá? O portanto, ele retoma só o último período, ele não retoma o raciocínio todo do texto. Embora seja uma redação nota 1000, o indicado aqui seria mister, vírgula, portanto, vírgula, que o Estado, tá? Essa indicação realmente de quem estuda mais essa questão da funcionalidade dos elementos coesivos. Então, você quer resumir todos os seus argumentos, todo o seu texto aqui, e o portanto inicial ele não faz isso. A função mesmo dele é só retomar o último período, né? Então, o mais interessante, eu indico para os meus alunos não iniciarem conclusão com portanto. Mister, vírgula, portanto, vírgula, que o Estado tome providências para, né, objetivo, finalidade, amenizar o quadro atual. Para a conscientização da população brasileira a respeito do problema, então, ele termina um período aqui, a fim de conscientizar, esse é elemento coesivo,
está ligando um período a outro. Né? A população brasileira a respeito do problema urge que, né, necessário que, mais uma substantiva, o MEC crie, por meio de verbas governamentais, campanhas publicitárias nas redes sociais, as quais, né, que detalhem o funcionamento. O pronome relativo retoma aqui as campanhas publicitárias na rede sociais para detalhando o funcionamento dos algoritmos inteligentes nessas ferramentas e advirtam os internautas do perigo da alienação, sugerindo ao interlocutor criar o hábito de buscar informações de fontes variadas e manter em mente o filtro ao qual a que, né, ele está retomando, é pronome relativo, ele é submetido. Então, o uso de pronomes relativos, já que é essa função de relacionar, retomar um termo que já foi dito para não ficar repetitivo, para evitar a repetição, nessas ferramentas que ele já falou no desenvolvimento, né? De escolhas de algoritmo, de manipulação do gosto, por isso que ele usou nessas, retoma algo que já foi dito. Somente assim, né, vamos concluindo aqui, será possível combater a passividade de muitos dos que, né, daqueles que, dos quais, utilizam a internet no país. E, ademais, somando, né, estourar a bolha que, da mesma forma que o Ministério da Verdade construiu em Houston, de 1984, as novas tecnologias estão construindo nos cidadãos do século XXI. Então, é isso que é coesão. E ele é responsável pela coerência textual. Então, eu tenho, a cada período, usar um elemento coesivo para iniciar os meus períodos com coerência e também, principalmente, iniciar os parágrafos com elemento coesivo. Na internet você acha várias tabelas de elementos coesivos, tá? Coloque do lado e comece a escrever o seu texto utilizando essa tabela, utilizando. E você vai conhecer alguns, né? Indubitavelmente, Desarte, Destarte, que o pessoal está vindo usando aí como uma nova ferramenta aí para o seu texto. Então, muito importante o elemento coesivo. Não só nos inícios do parágrafo, mas dentro dos períodos também. Não começar o período da narrativa. Não, nesse sentido, diante disso, né, nesse contexto, e ele vai trazendo, puxando o que já foi dito. Né? Iniciar parágrafo sempre com elemento de acordo com o filósofo, conforme, consoante as ideias, assim como, né, logo, né, conclusivo, logo no final do parágrafo. Todo parágrafo tem a mesma estrutura do texto, né? Ele tem uma introdução, tem um desenvolvimento e tem uma conclusão. Observe que quase todos eles vão ter 3 períodos. O período inicia na letra maiúscula e termina no ponto. Ó. Primeiro período é a introdução, o segundo período é o desenvolvimento do parágrafo e o último período a conclusão do parágrafo. E todos eles interligados, né? Por conseguinte, em consequência disso, né? Diante disso, né? Diante dos fatos expostos. Então, vem mesma coisa, trabalhando, né? Aqui um período, né? Ele vem aqui outro período e aqui ele conclui o seu parágrafo. Então, os períodos, eles são também ligados pelos elementos coesivos, né? E a conclusão, né? Existem vários elementos coesivos conclusivos. Fica a dica aqui de não iniciar com portanto. Pode colocar o portanto, mas lá no meio, né? Geralmente a gente começa com uma subordinada substantiva subjetiva, é necessário vírgula, portanto, que já entra na proposta de solução. Né? O ademais, colocando mais uma, fogem das conjunções coordenativas banais, o mas, porém, né? Vamos elaborar melhor os nossos elementos coesivos. Pessoal, é isso aí, espero aí, tenho aqui uma diquinha de elementos conectores, né? Para vocês, espero poder ter ajudado vocês e estudem, fiquem bem.
Bom estudo para vocês. Espero ter contribuído.